Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, versos de número 7 até o verso de número 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Estaremos refletindo nesse dia, queridos, a respeito do tema: a providência do Senhor em tempos de opressão. Bem, amados, o planeta está presenciando, através dos meios de comunicação, os ataques e invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Infelizmente, muitos inocentes são as maiores vítimas da guerra. E os resultados da guerra, como sempre, são tristeza causada pelo luto, a pobreza do país atacado e os traumas psicológicos de seu povo. O texto de nossa reflexão nos incentiva a clamar ao Senhor para que exerça providência em tempos de opressão. O capítulo 6 do livro de Juízes nos apresenta um quadro dramático vivido pelo povo israelita. Estes estão convivendo com uma enorme opressão imposta pelos midianitas e outros povos do Oriente. Durante 7 anos, o próprio Deus os deixa à mercê da sua própria sorte, e nós podemos notar que a economia é afetada, pois a agricultura e também a pecuária foram os principais alvos dos adversários. Por que isso aconteceu? O texto nos revela, e eu e você podemos observar que esse texto sagrado nos diz: Não destes ouvidos à minha voz. O povo israelita estava fazendo o que era mal perante o Senhor Deus. E Deus esclarece ao povo o motivo, usando um profeta para confrontá-los e lembrá-los dos livramentos operados por Deus. Independente da opressão que você esteja vivendo, dos ataques constantes à sua pessoa ou dos traumas causados, tudo pode mudar quando abrimos a nossa boca em oração ao Senhor. Ele não nos deixa confundidos. No passado, ele revelou ao seu povo por meio dos profetas. Hoje ele revela por meio de sua palavra. Portanto, peça perdão a Deus, abandone o pecado e acredite que o Senhor moverá os céus para dar uma solução. Ele entrará com providência. Eu e você podemos notar nesse texto que nós temos uma grande tendência de duvidar, de questionar por que isso ou aquilo está acontecendo. Duvidamos muitas vezes até mesmo de nós.
Os nossos olhos, na maioria das vezes, estão focados no problema, enquanto os olhos de Deus estão focados na solução. O Senhor Deus quer usar a mim, quer usar a você para livrar seu povo da opressão que traz essa angústia para as nossas almas. E é importante que eu e você entendamos que Deus, ele não precisa usar a lógica humana. Deus não usou um grande exército para destruir os adversários dos israelitas. Tudo começou pelo clamor do povo, seguido por arrependimento, abandono da dúvida, obediência em submeter-se à vontade de Deus. Com apenas 300 homens, Gideão venceu aquela guerra. Porque Deus continua mostrando para você e para mim aquilo que um dia ele mostrou para Gideão, como também aquilo que Deus mostrou para Davi. E a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45, nos mostra que no momento em que Davi estava enfrentando o gigante Golias, Davi vai dizer algo por meio da fé, que eu e você também precisamos dizer. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa precisa ser a minha e a sua atitude diante dos momentos que muitas vezes a opressão tenta gritar mais alto. Mas eu quero finalizar essa reflexão te desafiando a lembrar do que Jesus falou. E Jesus Cristo, através do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, falou algo que tem que ser, nesse dia, o motivo principal para que a nossa opressão, a nossa angústia, seja vencida pela providência que o nosso Deus nos dá nesses momentos. Jesus falou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Que eu e você possamos pensar nisso. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.